Fala garotada, tudo bem? Esse nosso momento aqui vai ser a nossa revisão da AV2, da disciplina de Sistema de Informação Aplicada à Gestão, tanto do turno da manhã como do turno da noite. Obviamente que a prova vai ser diferente da manhã e da noite, mas o conteúdo será o mesmo, tá? Então vou aqui iniciar a nossa revisão, tá? Colocando algumas questões que tem uma grande probabilidade de algumas dessas questões caírem na prova, que ocorrerá dia 6 de dezembro, né? Será online, né? E aí antes eu mando o link para vocês realizarem a prova, tá? Entra na aula, como fosse aula, e dentro da aula eu passo o link aí para vocês fazerem a prova, tá? Primeira pergunta que pode cair, né? Primeira questão. Quais são os fatores condicionantes na formação da estrutura organizacional, né? Fator humano, ambiente externo, fator de sistemas, objetivos e metas e estratégias da empresa, fator de tecnologia ou todas as anteriores? Vamos pensar. Fator humano é lógico que influencia a nossa estrutura organizacional, né? Assim como a tecnologia, os objetivos, metas e estratégias da empresa. Os fatores externos, né? Algumas ações do governo, da concorrência, do perfil do cliente. Então, todos esses fatores vão influenciar, vão condicionar na minha estrutura organizacional, tá? Pergunta 2. Quais são os componentes da estrutura organizacional? O que é que faz parte? Sistema de responsabilidade de cada um, sistema de autoridade, sistema de decisão, né? Como é que vai funcionar o processo decisório dentro da empresa, e o sistema de comunicação. Todos esses vão influenciar, né? Então, a minha estrutura organizacional vai ter essas estruturas, né? Esses sistemas ligados. Comunicação, o nível de autoridade, o processo decisório, né? O nível de responsabilidade de cada um também. Outra pergunta, qual o melhor tipo de organograma? O funcional, o misto, matricial? Pessoal, existem alguns modelos que a gente viu, né, sobre o organograma, né, aquele desenho, aquela estrutura de como é que funciona a empresa. Existem vários tipos, né, por região, por cliente, por produto, funcional, que é um dos mais utilizados, mas vai depender de cada empresa. Como é que a empresa trabalha internamente, quais são os objetivos e metas da empresa. Então, tudo isso vai depender muito, não existe o ideal, o perfeito, tá? Dependendo da maneira que a empresa trabalha, das estratégias da empresa, ela pode escolher um ou outro, ou alguns, de forma integrada, né? Uma parte funcional, a gente chama até de matricial, né? Uma parte funcional, mas em outra parte vai ser, por exemplo, territorial, ou por cliente, ou por produto, tá? Então vai depender muito da estratégia da empresa. Outra pergunta, 4. Qual é a melhor estrutura organizacional para a tomada de decisão? Ela ser totalmente centralizada? Não. Eu vou ter uma empresa extremamente burocrática. Ela ser totalmente descentralizada? Não. Vira uma bagunça, né? A gente não tem uma estrutura de processo decisório. Todo mundo pode tomar a decisão que quiser. Então, ser totalmente descentralizada é muito ruim. Ser meio a meio? Não, a gente não sabe, né? Vai depender da estratégia da empresa. Tem empresa que vai ser um pouco mais centralizada, um pouco mais descentralizada. Existe uma tendência natural as empresas se tornarem cada vez mais descentralizadas. Mas não pode ser 100%. Tem que ter uma estrutura ali mínima de hierarquia de processo decisório, né? Então, não existe 100% para um, 100% para outro, meio a meio, não é isso. Cada empresa vai ter 80, 20, 90, 10, vai ter ali vai atender de acordo com a estratégia da empresa, mas lembrando que existe uma tendência na gestão de cada vez mais esse processo decisório ser mais descentralizado, mas não pode ser 100%, porque senão pode virar uma bagunça, tá? Qual a diferença de dado e informação? Já falei várias vezes, pessoal, não pode errar essa questão. Dado é algo bruto que eu não consigo entender, né? Sempre faço esse exemplo. Eu vendi 50 camisas. Sim, isso é bom, é ruim? O que é que eu faço com isso? Não dá para entender. Quando eu digo assim, eu vendi 50 camisas, mas minha meta era vender 100, eu já trabalhei esse dado. Ele já tem uma lógica, eu consigo entender que eu só consegui atingir 50% da minha meta, que 50% é pouco, então eu vou treinar meus vendedores.
vou baixar o preço, né, fazer algum tipo de promoção, então começo a tomar algumas decisões empresariais. Então a informação é um dado que foi trabalhado ao ponto de eu conseguir entender e, em cima disso, tomar decisões empresariais, tá? Quando ocorrem influências na estrutura organizacional no nível estratégico, tá? A questão 6, 7 e 8 é sobre estratégico, tático e operacional, tá? Então vou fazer um resumo aqui para vocês. Quando eu falo em estratégico, eu estou falando em decisões que têm um impacto em toda a empresa. Quem toma essa decisão é a alta direção, né? E quase sempre essa decisão demora. Ah, eu quero a partir de agora transformar a minha empresa em franquias. Eu demoro, não é do dia para a noite. Então, a decisão é demorada, né? Até a sua implementação. A alta direção que toma a decisão e o impacto é em toda a empresa. Quando eu falo em tático, eu estou falando no nível de gestão, né? São gestores ali que tomam a decisão. O impacto ali em termos de prazo é mediano, né? Não demora tanto, mas também não é tão rápido. E o impacto é setorial. E quando eu falo na parte operacional, quem toma a decisão é quem está ali realizando a atividade, aquela atividade rotineira. O impacto é somente ali naquela atividade, no setor, principalmente naquela ação ali, e é muito rápido. A partir de agora, quem tinha que assinar era o gerente, mas agora quem vai assinar é a diretoria. Pode ser a partir de agora ou então a partir de amanhã. Então são decisões que tendem a partir do momento que toma a decisão, a sua implementação também é muito rápida, tá? O que é um sistema? Pessoal, pelo amor de Deus, não pode errar essa. Eu falei 150 bilhões de vezes. O que é um sistema? São partes independentes, né, têm sua vida própria, mas que estão interligados com um propósito de ter esse conjunto, né, que a gente chama de ter uma unidade, apesar de ser complexa, né? Então, às vezes a gente fala assim, a gente estudou lá na biologia, né, no colégio, sistema respiratório, né? Tem ali os órgãos independentes, o pulmão, tal. Eles têm suas funções, mas eles se juntam com o propósito de quê? De respirar. Então, isso se dá a um sistema de informática, a um sistema de comunicação, a um sistema de informação, né? E então são partes independentes que estão interligadas na busca de um propósito mais unificado, tá? Uma empresa pode ser vista como sistema? Sim, né? A gente tem lá o marketing, tem o financeiro, tem o RH, tem a logística. Cada um tem as suas funções, mas eles têm que ter uma sinergia, né, uma união para gerar resultado para a empresa. Então tem ali setores que são meio independentes, têm sua vida própria, mas ao mesmo tempo está interligado com todo o restante e tenta trazer o melhor. Isso não acontece, não é tão fácil, né? Tá tudo bonito, tá tudo organizado, não é bem assim. Na prática existe essa dificuldade dessa união, mas esse é um propósito da empresa, gerar resultado para a empresa e não somente para um setor. Então ela sim pode ser vista como sistema e ela é um sistema aberto, porque ela sofre influência externa e também influencia externa, principalmente as empresas inovadoras, né? O que significa desvantagem competitiva? Então vamos lá. A questão 11, 12, 13 e 14 falam sobre. A gente também fala muito sobre isso. Desvantagem é quando o meu concorrente está aqui e eu estou aqui. Eu não tenho tanta força competitiva. Ele está na minha frente, oferecendo melhores serviços, oferecendo algum tipo de diferencial. Paridade, né, ou igualdade, é quando os dois estão na mesma situação. Então eu estou em igualdade competitiva ou paridade competitiva. Vantagem competitiva é quando eu tenho alguns diferenciais que meu concorrente, não tem. E eu tenho o último, que é a vantagem competitiva sustentável. É quando eu estou na frente do meu concorrente com uma inovação que vai ser difícil ele imitar. Então, é muito difícil quando a gente chega nesse ponto de estar em vantagem competitiva sustentável, significa que a gente está numa situação muito boa, porque eu tenho diferenciais que o meu concorrente vai ter muita dificuldade, eu vou demorar muito para conseguir igualar. Então eu vou ter um bom tempo aí de vantagem sobre ele, tá? Questão número 15. Quais são os principais pilares do SIG para agregar valor? A gente já falou isso, né? 1000 vezes. SIG não é somente TI, né? Eu tenho 3 pilares importantes no SIG. Eu tenho que ter a minha estrutura tecnológica, que é a TI, mas eu tenho que ter as pessoas,
né? E tem que ter os processos. A empresa tem que ter uma logística interna funcionando de maneira eficiente. Então, eu tenho que ter TI, pessoas e processos. Qual o setor que tem maior probabilidade de criar uma vantagem competitiva sustentável? O que é que a gente falou anteriormente? Vantagem competitiva sustentável quando eu tenho uma inovação que é difícil do meu concorrente copiar, vai demorar muito para ele copiar, então eu vou passar um bom tempo com essa vantagem. Então, setor financeiro? Não, né? Está ali para pagar as contas. É um setor estratégico para a empresa, mas não vai criar uma vantagem competitiva sustentável. Vendas, compras, vamos pensar. O principal setor para fazer isso é o que a gente chama de P&D, que é o setor de pesquisa e desenvolvimento. Não é muito comum, né, nas empresas tradicionais, mas tem muita empresa que tem um setor de inovação, que é conhecido como pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, de novas soluções. E aí sim, é um setor que quando existe, quando bem trabalhado, o propósito do setor é inovar, pode sim sair daí uma inovação que venha a criar uma vantagem competitiva sustentável, tá? Quais são os outros tipos de fonte geradora de informação? Então não é só do meu ERP, a gente falou muito isso na nossa última aula, tá? Eu tenho outras fontes de informação. Eu tenho o que está acontecendo lá no governo, algumas decisões que ele tomou, na concorrência, no perfil do meu cliente. Né? Então, está mudando o comportamento do consumidor. Agora o pessoal não quer mais assim, quer tudo digitalizado, não quer mais no papel. O pessoal está começando a se preocupar com a parte ambiental, então eles estão querendo alguns produtos mais sustentáveis. Tal. Então, esse perfil, esse comportamento que está mudando, influencia o que é que meus concorrentes estão fazendo, o que é que o governo está fazendo. Existem várias outras fontes geradoras. É uma questão com a grande probabilidade de cair na prova. Na prática, a última questão que pode cair na prova, tá? Na prática, qual o ambiente empresarial que dificilmente ocorrerá para a tomada de decisões? Então, assim, na teoria a gente tem um ambiente de certeza, incerteza e um ambiente de risco. Mas na prática, aquele que é quase impossível de aparecer, é de certeza, né? Já pensou na empresa, eu vou fazer isso e tenho a certeza que isso vai dar certo? Cara, dificilmente acontece. Uma empresa é um ambiente extremamente complexo, tanto pelos aspectos internos, como por fatores externos. A gente viu aqui que é um sistema aberto, né? Então, cara, eu vou fazer isso, vou baixar o preço e com certeza a minha empresa vai... Poxa, você não sabe se sua concorrente está com preço melhor. Se às vezes você baixa o preço demais, fica mal visto. Lá, produto barato, será que não é falsificado e tal? Então você nunca tem 100% de certeza de tudo. Sempre é um ambiente complexo e quando você não entende o ambiente, você está num ambiente de incerteza, que é horrível. Mas quando você entende, você está num ambiente de risco. Se fizer isso, existe uma probabilidade de dar certo. Se der certo, acontece isso. Mas também existe uma probabilidade de dar errado. Se dar errado, vai acontecer isso. Então, o ambiente de certeza, ele praticamente, né, existe mais na teoria, mas na prática ele não acontece, ou acontece dificilmente, tá? Então, garotada, essas são algumas questões que vão cair na prova. Estudem, se ficou com alguma dúvida, revisa, anota, assiste de novo o vídeo, está aí disponível para que vocês tenham uma ótima prova no dia 6 de dezembro, tanto o pessoal da manhã como o pessoal da noite, relembrando que, obviamente, as provas serão diferentes, mas o conteúdo é o mesmo, tá? Qualquer coisa podem entrar em contato e também, relembrando, entrem lá no normal, de manhã, 8 horas da manhã, eu vou botar o link da aula, você entra na aula e lá vai ter o link da prova. E de noite vai ser 6h30, né? Mas a gente começa às 7 horas da noite, né? Para dar todo o tempo, todo mundo se organizar e tal. 7 horas da noite também entra na aula, que eu sempre mando o link, como foi todo o semestre. E lá na aula, como a gente fez na AV1, eu mando o link lá para você responder a prova. Beleza, garotada? Fiquem atentos, qualquer dúvida pode entrar em contato. Boa prova aí para todos.